Naquela época, eu tinha apenas 20 anos, agora com 22, parece que não foi há tanto tempo. Durante meus anos universitários, eu me ocupava sendo babá para uma família durante a semana, e ocasionalmente, nos fins de semana, cuidava dos filhos de outra família mais abastada. Essa segunda família costumava viajar nos fins de semana, deixando-me responsável por seus 2 filhos em sua residência. Tive o privilégio de um quarto de hóspede só para mim, e a generosidade da família tornou a experiência bastante agradável. O episódio que vou contar ocorreu no outono, uma estação marcada pela queda das folhas e um ar mais gelado. Cheguei à residência em uma sexta-feira e tudo correu bem naquela noite. Dediquei meu tempo a brincar com os 2 irmãos, Jonas e Jéssica, de 7 e 5 anos, respectivamente, ambos adoráveis e de fácil convívio. Eles tinham horários específicos para ir para a cama, e Jéssica às 19h30 e Jonas às 20h30. Durante o dia, divertia-me com eles e seus brinquedos, distribuídos em 2 quartos separados, um para cada. Jéssica tinha uma afeição especial por suas bonecas e casinhas, enquanto Jonas preferia seus videogames, aos quais eu assistia entretido. Eram crianças privilegiadas, vivendo em uma casa esplêndida. A propriedade se estendia vastamente, com um grande lago ao centro, uma garagem para 3 carros e uma casa de piscina que incluía um bar e uma sala com mesa de bilhar, dardos, arcade, uma televisão imensa e vários sofás. A riqueza da família era tamanha que havia um interfone conectando a casa da piscina à principal, permitindo comunicação direta ao pressionar de um botão. A casa da piscina, com sua grande janela, oferecia uma vista privilegiada do lago e da casa principal. Após colocar as crianças na cama, meu tempo era livre, o que eu considerava maravilhoso. Embora não fosse permitido receber visitas, eu mantinha contato com meus amigos via WhatsApp e aproveitava para assistir a filmes na casa da piscina. Não era, de forma alguma, um mau lugar para desfrutar de algum tempo sozinho. Quando a fome bateu, cruzei novamente a propriedade em direção à casa principal, inseri o código na porta e me dirigi à cozinha. A variedade de lanches e comidas disponíveis era tanta que eu podia simplesmente pegar o que quisesse. Selecionei um petisco congelado do freezer e o aqueci no micro-ondas. Após terminar, fiz o caminho de volta para a casa da piscina. Prefiro ficar lá, pois permite falar ao telefone sem restrições e ajustar o volume da TV sem preocupações de despertar as crianças. Eu estava relaxando no sofá, saboreando minha refeição e vendo as branquelas, ao mesmo tempo que trocava mensagens com vários amigos. Estava no meio de compartilhar com eles como era incrível esse trabalho quando o som do interfone quase me provocou um infarto. Ao atender, a voz preocupada de Jéssica ecoou, dizendo que estava ouvindo ruídos estranhos. Como era de costume ela dormir durante toda a noite, percebi que precisava tranquilizá-la novamente. Deixei de lado o que estava comendo e apressei-me para casa, utilizando novamente o código na porta para entrar e dirigindo-me ao quarto de Jéssica. Parece que ela voltou correndo para a cama após o nosso breve contato pelo interfone, pois a encontrei visivelmente apavorada. Tentei descontrair a situação com cócegas e a envolvi com conforto até que se acalmou. Sentindo-a mais tranquila, saí do quarto, fechei a porta atrás de mim e retornei à cozinha em busca de vinho. Nesse ínterim, um leve ruído no assoalho chamou minha atenção, levando-me a um estado momentâneo de alerta. Resisti ao impulso de pânico, tentando convencer-me de que era apenas um som típico da casa. Embora um leve temor me invadisse, decidi voltar à casa da piscina, onde as luzes e a TV permaneciam ligadas. Retornei ao sofá, continuando a comer o que havia sobrado, sem me dar ao trabalho de levar o vinho. As branquelas ainda rolava na tela, mas frequentemente eu me perdia em distrações no celular. E então, inesperadamente, o interfone soou mais uma vez, fazendo-me saltar do meu assento. Corri para atender o interfone, mas do outro lado havia apenas silêncio. Jéssica, chamei pelo microfone, mas tudo o que ouvi foi uma respiração distante. Repeti os nomes de Jéssica e Jonas várias vezes, mas o silêncio persistia, alimentando meu crescente terror. Decidi ligar para minha amiga Kelly, explicando-lhe minha angústia. Contei-lhe sobre os ruídos que a criança que eu estava cuidando tinha mencionado, seguidos pelo som do interfone sendo pressionado sem resposta. Suspeitei que não fosse uma travessura das crianças. Enquanto Kelly tentava acalmar-me, eu observava pela janela, notando as luzes do corredor se acendendo. No entanto, qualquer esperança de tranquilidade desvaneceu quando avistei uma figura desconhecida na janela. Gritei em pânico, largando o telefone ao ver o homem desconhecido me encarando.
Consciente de que o interfone estava ativo durante todo esse tempo, liguei imediatamente para a polícia, gritando através do dispositivo que estava solicitando ajuda urgente. Chorei desesperadamente enquanto implorava a operadora do 190 para agir rapidamente. Apesar das minhas súplicas, ela me fazia uma série de perguntas, tentando me acalmar. Enquanto isso, continuava a gritar o endereço, suplicando para que a polícia chegasse logo. Quando ela perguntou sobre a segurança das crianças, meu coração gelou. Gritei que elas ainda estavam na casa com o intruso. O grito de Jéssica pelo interfone me abalou profundamente, levando-me ao colapso enquanto a operadora ainda tentava me acalmar, em vão. Eu confessei à operadora do 190, estou perdida, não sei o que fazer. Ela tentou tranquilizar-me, informando que a polícia estava a caminho e que eu deveria aguardar. Desesperadamente, repliquei, ele está com as crianças. Em resposta, ela inquiriu se eu tinha avistado alguma arma com o intruso. Incapaz de afirmar, ouvi então a voz de Jéssica pelo interfone, chamando-me pelo nome. Sem hesitar, corri até lá e gritei, estou aqui, peguem seu irmão e saiam de casa. Jéssica, entre soluços, confirmou a presença do intruso. Eu instei, eu sei, apenas saiam com seu irmão agora. Agindo com determinação, retornei pela pressa ao quintal, encontrando as crianças já à porta. Segurei-as e conduzi-as furtivamente até a casa da piscina, onde nos ocultamos no escuro. O choro delas ecoava, enquanto eu lutava para conter minhas próprias lágrimas, mantendo-me firme por elas. Mantive contato com a operadora do 190, cujas palavras trouxeram um alívio imenso. A polícia chegou e está a caminho da casa da piscina para encontrá-los. As luzes das lanternas policiais dançavam pelas janelas. Conduzi as crianças até a porta, onde os policiais aguardavam. Uma oficial feminina acompanhou as crianças até uma viatura, enquanto eu seguia com outro policial para outro veículo. Na frente da casa, 3 viaturas policiais estavam estacionadas, e mais chegavam continuamente. Eu cooperava plenamente, respondendo a todas as perguntas feitas, até que finalmente localizaram o suspeito. Ele foi levado sob custódia, um homem alto, aproximadamente 1,80 metros, observando ao redor enquanto era conduzido algemado para o carro policial. A imagem de seu rosto deformado permaneceu gravada em minha mente. Os pais de Jonas e Jéssica foram imediatamente informados sobre a situação. Era impossível permanecer naquela residência naquela noite. A tia das crianças foi chamada para buscá-las e cuidar delas, possivelmente faltando ao trabalho no dia seguinte. Após não ser mais necessário, retornei para casa, mas o sono não veio. Ainda estava em estado de choque, com a adrenalina ainda pulsando em minhas veias. Os pais, compreensivelmente, redobraram a vigilância sobre seus filhos após o incidente. Tenho esperança de que tenham buscado justiça para o ocorrido. Decidi deixar o local, pois a noite me assombrava intensamente. Imagino quão afetadas as crianças estavam e talvez ainda estejam. Aos 28 anos, embarquei em uma jornada de acampamento solitário em uma floresta local na companhia do meu cão pastor Thor, apenas para perceber que não estava tão sozinho quanto imaginava. Era novembro e, embora o clima ainda fosse ameno durante o dia, as noites se tornavam frias, então me preparei adequadamente, equipado com uma lareira portátil, fluido para isqueiro, um isqueiro e um machado para cortar lenha, além dos itens essenciais como barraca, saco de dormir e equipamento de pesca para explorar o lago. Garanti que não faltasse nada para nossa estadia de 2 dias. Após uma caminhada de aproximadamente 1 quilômetro pela floresta até chegar próximo ao lago, estabeleci nosso acampamento em uma clareira aconchegante e levei Thor comigo para pescar. Embora tenha capturado alguns peixes pequenos que não valiam a pena preparar, os devolvi à água. Thor permanecia atento à floresta, sua cauda parando de balançar como se estivesse fixada em algo, provavelmente pequenos animais que capturou o som. Sua habilidade em não sair correndo permitiu que desfrutássemos da liberdade sem coleira. Após 1 hora de pesca, decidimos dar uma volta ao redor do lago, momento em que avistei ao longe o que parecia ser um casal adentrando a floresta. Embora distantes, a silhueta humana era perceptível, causando um leve desconforto pela proximidade com nosso acampamento. Para evitar qualquer incidente, chamei Thor e retornamos rapidamente ao redor do lago. Ao retornar ao acampamento, percebi que o zíper da minha barraca estava aberto, indicando que alguém havia mexido ali. Surpreendentemente, não parecia haver nada faltando, apesar de não haver muitos objetos de valor além da lareira e dos equipamentos de pesca.
Mesmo assim, minha intuição sobre a presença de pessoas estava correta, e isso me deixou inquieto. Por precaução, gastei a próxima hora movendo o acampamento para um local mais seguro próximo ao lago. Em seguida, comecei a cortar lenha para acender a fogueira. Depois de preparar o fogo, alimentei Thor e esquentei um pouco de chile para o jantar. Sentados próximos ao fogo, eu estava escrevendo em meu diário quando Thor começou a latir na direção da floresta. Com a escuridão, só conseguia enxergar o que a luz do fogo iluminava, o que me deixou apreensivo. Decidi trazer Thor para dentro da barraca e apagar o fogo, evitando assim chamar a atenção de qualquer pessoa que estivesse por perto. Deitado no saco de dormir, com a luz de leitura ao lado, lia meu romance enquanto as orelhas de Thor se moviam em alerta para os sons ao redor. Seus rosnados indicavam que algo estava lá fora. Poderia ser um animal selvagem, mas a possibilidade de ser uma pessoa na escuridão me causava mais medo do que um urso. Thor abaixou a cabeça, o que me deixou desconfortável, desejando apenas que a noite passasse rapidamente. Assim, desliguei minha lanterna e me entreguei ao sono. Horas depois, acordei com Thor rosnando e uivando. Ordenei que ficasse quieto e, atento aos sons, ouvi um assobio, aquele tipo usado para chamar a atenção de um cachorro. Thor respondeu ao assobio com mais rosnados. A presença de alguém no acampamento, na escuridão total, me encheu de medo. O assobio logo se transformou em um som de clique, ecoando da boca de alguém. Passos se aproximaram da barraca e pararam do lado de fora. Thor ficou ainda mais agitado, enquanto eu acalmava sem emitir uma palavra sequer. Com o silêncio reinante, exceto pelo vento, Thor continuou rosnando na direção do zíper da barraca. A quietude foi interrompida por outro assobio, vindo da porta da barraca. Novamente, Thor reagiu com raiva. Tentei assumir uma voz firme e autoritária ao gritar: "Melhor você sair daqui, tenho uma arma." Porém, minha voz denotava tremor e medo. Os passos se afastaram da barraca, lentos e pesados, até desaparecerem completamente, ou talvez tenham parado próximo à barraca, pois Thor continuou rosnando intermitentemente por mais uma hora. O medo me impediu de dormir e de sair da barraca para arrumar as coisas no escuro. Sem sinal de telefone no meio da floresta, não tinha como entrar em contato com um familiar ou amigo para relatar o que estava acontecendo. Ao longe, ouvi um grito de mulher, que parecia ecoar por quilômetros, como se alguém estivesse em perigo extremo. Foi o limite para mim. Peguei Thor, calcei as botas, agarrei minha lanterna e corri de volta pelo caminho que tinha vindo até alcançar meu caminhão. Ainda sem sinal de celular, passei a noite dentro do veículo e, ao amanhecer, retornei à floresta com Thor para recolher minhas coisas e desmontar a barraca. Não me dei ao trabalho de verificar se minhas coisas haviam sido mexidas novamente, minha única preocupação era sair daquele lugar o mais rápido possível. Meia hora depois, carreguei o caminhão e parti assim que o sinal do celular retornou. Liguei para um número não emergencial da polícia, encontrado online, para relatar o grito de mulher e a presença de pessoas suspeitas ao redor do meu acampamento na noite anterior. Não sei o desdobramento dessa situação e nunca mais voltei a acampar naquela floresta. Uma vez mais, me vi sozinho em casa durante uma noite. Nossa residência é composta por diferentes níveis, onde o andar superior funciona praticamente como um apartamento, sendo onde meu irmão e eu residimos, enquanto nossos pais ocupam o andar inferior. Era um final de semana chuvoso, e optei por ficar em casa, já que meus amigos não estavam interessados em sair. Passei a noite assistindo a filmes de terror no meu quarto. Escolhi um filme que nunca havia visto antes e estava bastante envolvido na trama. Pausei o filme para pegar um lanche na cozinha. Dirigi-me à despensa, peguei uma caixa de biscoitos e então ouvi um ruído lá embaixo, que inicialmente ignorei como algo trivial. Ao retornar para o quarto, fechei a porta e retomei o filme. Notei que a luz de movimento do quintal estava acesa e, em seguida, ouvi alguns sons provenientes do andar inferior, diretamente abaixo do meu quarto, indicando que a porta dos fundos estava sendo fechada. Para contextualizar a disposição da nossa casa, meu quarto está situado diretamente acima da porta dos fundos, no andar dos meus pais. As paredes desta residência são bastante finas, permitindo a percepção de até mesmo o som mais sutil. Assim, foi fácil perceber a presença de alguém lá embaixo, e quando pausava o filme, os passos tornavam-se ainda mais evidentes.
Enviei uma mensagem no grupo da família indagando quem havia acabado de chegar em casa. Minha mãe respondeu em menos de 1 minuto, afirmando que não estávamos em casa, o que implicaria que só poderia ser meu irmão. Contudo, seria extremamente estranho, uma vez que ele nunca utiliza a porta dos fundos, além de não estar programado para estar em casa naquela noite. No grupo, mencionei que ouvia passos lá embaixo, perguntando se era o Alex. Não obtive resposta. Ouvi os passos movendo-se pela casa em direção à parte da frente, até que o som se tornou inaudível. Em seguida, ouvi passos subindo as escadas. Desliguei a TV. Os passos aproximavam-se diretamente do corredor em direção ao meu quarto, ignorando os demais quartos do corredor. Eram passos pesados. Chegaram à minha porta e, então, esta se abriu. Mantive-me imóvel na cama, fingindo estar com os olhos fechados, abrindo-os apenas o suficiente para vislumbrar uma cabeça espiando para dentro do quarto através da porta, direcionando seu olhar diretamente para mim. Estava escuro, e só pude enxergar os olhos da pessoa, os quais não pareciam ser os de Alex. Ele permaneceu imóvel à porta, observando por uma eternidade enquanto eu simulava estar dormindo. Após talvez 30 segundos a 1 minuto, ele fechou a porta, mas não ouvi os passos se afastando. Enviei uma mensagem em letras maiúsculas no grupo da família: Alex, por favor, me diga que é você na casa. Ele respondeu quase instantaneamente, dizendo que não. Do que você está falando? Foi quando contei a eles que alguém estava na casa. Liguei para o 190 e comecei a sussurrar no telefone, e foi quando finalmente ouvi os passos se afastarem da porta. Ele deve ter me ouvido começar a falar, mesmo sussurrando. Os passos desceram as escadas e então não pude mais ouvi-los. Me disseram para permanecer na linha com o despachante até a chegada da ajuda. 5 minutos depois, houve uma batida na porta lá embaixo. Então, quando o despachante me disse que estava tudo bem eu ir até lá para deixar a polícia entrar, eu fui. Na minha cidade, a polícia trabalha em pares, então os 2 policiais que chegaram vasculharam toda a casa comigo, verificando todos os armários e debaixo de todas as camas, e quando ficou determinado que a casa estava vazia, eles foram embora. Um dos meus pais deixou a porta dos fundos destrancada. Foi tão simples assim. Não há chance de dormir depois que algo assim acontece. Ninguém estaria em casa até o dia seguinte, então tive que passar essa noite sozinho. Um pouco depois que a polícia saiu, a luz de movimento do quintal se acendeu, algo acionou. Olhei pela janela e vi apenas um vislumbre de um homem se afastando da casa para um canto escuro do quintal, onde não conseguia mais vê-lo. Acho que ele tentou entrar na casa novamente, mas desta vez a porta estava trancada. Fiquei observando pela janela enquanto a luz de movimento estava ligada. Quando ela se apagou, estava muito escuro lá fora para ver alguma coisa. Desde que a luz não se acendesse novamente, sabia que ele não voltaria. Felizmente, ele nunca voltou. Gastar meio segundo para trancar suas portas pode ser a diferença entre alguém entrar ou não em sua casa. Porque meus pais esqueceram de trancar a porta, agora terei para sempre a imagem perturbadora de ver a cabeça daquela pessoa espiando para dentro do meu quarto, olhando para mim especificamente, os olhos. É uma imagem que vai ficar comigo para sempre.